Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Companheiro Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, querida ministra Miriam Belchior, ministra-chefe da Casa Civil, Leonardo Barquini, ministro da Educação, Márcia Lopes, ministra das Mulheres, Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, companheiro José Guimarães, ex-deputado federal e hoje empossado ministro da Secretaria de Relações Institucionais do Governo, nosso querido governador do Ceará, Eumano Freitas, nossa querida governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, querido companheiro Camilo Santana, ex-ministro da Educação, que faz aqui hoje o seu primeiro discurso como senador da República, nossa querida Tereza Leitão, nossa presidente da Comissão de Educação do Senado, companheiro senador André Amaral, deputados federais Denis Leocádio, Moses Rodrigues, Tabata Amaral, Alice Portugal, Ana Paula Lima, Ayrton Faleiro, Carol Dartora, Dandara, Fernando Mineiro, Geraldo Rezende, Gilmar Tato, Maria do Rosário, Pedro Campos, Pedro Cusai, professora Luciana Cavalcante, Rogério Correia, Reginaldo Veras, Socorro Neri, Tadeu Venere, Tarcísio Mota, Valdenor Pereira, Wilson Santiago, meu caro presidente da União Nacional dos Estudantes, Luiz Miguel Martins Garcia, Rodrigo Torres, presidente do Conselho Nacional Secretário de Educação, Bianca Borges, presidenta da União Nacional dos Estudantes, Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, queridos companheiros da educação, do MEC, alunos e alunas. Eu nunca uso a nominata, mas hoje eu fiz questão de ler a nominata inteira para fazer valer a importância do trabalho que vocês tiveram para que a gente pudesse, hoje, estar concluindo esse Plano Nacional de Educação. Então, eu vou ser muito breve aqui, apenas para dizer algumas coisas. Por exemplo, se vocês queriam um Plano Nacional de Educação, depois de uma guerra feita durante 4 anos, acusando-nos de ter uma escola partidária, dizendo que era preciso tirar os partidos das escolas, vocês conseguiram fazer um Plano Nacional de Educação com 19 objetivos, com 8 temáticas, com 73 metas, com 372 estratégicas e muitas inovações. Pois bem, isso aqui é o retrato do que nós conseguimos fazer, não contra, mas para mostrar que o Brasil não precisa, na sua educação pública e gratuita, uma escola cívico-militar. A escola cívico-militar é importante quando uma menina ou um menino resolverem seguir a sua carreira militar. Eles vão se preparar militarmente para ser militar. Mas enquanto eles quiserem estudar, eles têm que estudar a mesma coisa que estuda 220 milhões de brasileiros sob a orientação do Ministério da Educação deste país. O que é importante é que a gente saia daqui com compromisso. Isso aqui é para ser colocado em prática em 10 anos. Mas se a gente não levar em conta a necessidade do acompanhamento em cada cidade brasileira, o acompanhamento em cada estado brasileiro, o acompanhamento em qualquer que seja o governo federal ou o ministro da Educação, se a gente não resolver assumir a responsabilidade
de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovado pela sociedade brasileira, que foi aprovado pelos educadores brasileiros. Qualquer um não cumpre o que está aqui e não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é que a gente pode, se não tomar cuidado, daqui a 10 anos a gente vir aqui, ver o ministro da Educação constatar que não foi cumprido o Plano Nacional de Educação. Então eu queria transferir um pouco de responsabilidade com vocês, sobretudo os estudantes, os professores, os militantes políticos da área da educação, que eu quero que sejam muitos. Se a gente não cuidar de fiscalizar e cobrar, o que vai acontecer é que as coisas não acontecem. Um prefeito pode não seguir as regras, um governador pode não seguir, o Ministério da Educação pode não seguir, um presidente pode não seguir. E se vocês não protestarem, não gritarem, não acompanharem, esperar que tenha uma eleição a cada 4 anos para a gente consertar, fica muito difícil. O mais difícil foi construir isso aqui. No momento em que a sociedade vive uma dualidade muito grande, uma dualidade que muitos de nós ainda nem compreendemos por que tanta dualidade. Um negacionismo que a gente não tinha experiência política da existência dele, porque as pessoas são as mesmas. As pessoas que eram do PDF ou que eram do PT são as mesmas há 20 anos atrás. As pessoas que eram tucanos ou que eram do PP são as mesmas de 20 anos atrás. Os homens não mudaram e as mulheres não mudaram. O que mudou foi o jeito de enxergar as coisas e o jeito de falar as coisas, ou de compreender as coisas da forma mais absurda possíveis. Então nós temos a responsabilidade de não permitir que ninguém, mas ninguém, quem quer que seja, do partido que seja, com a altura que tiver ou da cor que tiver, tenha o desmazelo de não executar isso que está previsto no Plano Nacional de Educação. E é por isso que foi muito importante colocar a fiscalização a cada 2 anos. A cada 2 anos. A sociedade brasileira tem a obrigação política, moral e ética de fiscalizar para saber quem é que não está cumprindo, de onde vem a responsabilidade, por que o prefeito não cumpriu, por que o governador não cumpriu, por que o governo federal não cumpriu, e denunciar, fazer passeata, fazer greve, protestar. É porque senão as coisas não acontecem. Não acontecem. E você precisa compreender que se a gente não agir, não tem muita gente interessada em fazer com que a educação dê certo nesse país. Nunca houve muita vontade com a educação nesse país. Se vocês tiverem dúvida, vocês precisam se perguntar todo santo dia. Por que esse país precisou ter um presidente da República sem diploma universitário para ter a preocupação que todos os doutores deveriam ter com esse país desde que ele foi descoberto? E por que a gente tem que ter a preocupação com a educação? Porque nós precisamos convencer uma criança ou um adolescente a estudar, a gostar da escola, a gostar da leitura, a gostar da matemática, a gostar da ciência, no momento em que ele acha que nada disso é importante. Ele quer brincar, ele quer descansar, ele quer ir para a balada,
Ele quer ficar jogando videogame, ou seja, não é a coisa mais importante a educação. E nós é que temos que convencê-lo da importância da educação na formação da vida dele para todo sempre. E é esse que é o nosso papel. Por que nós estamos investindo em educação? Por que vocês estão reivindicando 10% do PIB em educação? Vocês já perceberam que neste país tem gente bem formada que acha que não precisa ter educação para todos? Quantas de vocês já ouviram falar isso? Ah, para quê? Para que educação para todo mundo? Não. Educação é para uma parte da população. Esse país já teve gente que achou que ele deveria ser governado só para 35% da população. O restante são os invisíveis. Os invisíveis na educação, no mercado de trabalho, no salário, no acesso à cultura, no acesso à moradia, no acesso à comida necessária. Ou seja, tem gente que gostaria de governar o Brasil só por um pequeno percentual. Para que um metalúrgico tem que ter diploma universitário? Vai limpar ferro. Era assim que se pensava nesse país, gente. E é assim que ainda muita gente pensa. Não pense que todo mundo gosta quando a gente fala em educação. Não pense que todo mundo gostou quando a gente falou de cota. Não pense que todo mundo gosta quando a gente fala de universidade para indígena. Não pense que todo mundo gosta quando a gente fala de universidade para quilombola. Nós é que temos que convencer as pessoas. Porque se a gente não convencer, as pessoas ficam vulneráveis a qualquer discurso, por mais imbecil que seja. Então isso aqui não está terminado. O fato do Congresso ter aprovado isso, o fato de ser sancionado, não tem nada pronto. Está tudo começando. Está tudo começando. E não se preocupem, não importa quem venha governar a cidade, o estado ou o país. Se você estiver atento, ninguém terá coragem de falar das mazelas que já se fez de educação nesse país. Ninguém. Só se fala porque muitas vezes não contam com a nossa reação ou contam com o nosso silêncio. Quantas vezes nós ficamos indignados com a destruição das nossas universidades e que não houve nenhuma reação? Quantas vezes nós ficamos indignados com o fim das bolsas de estudo das universidades e que não houve reação? Quantas vezes a gente viu as pessoas destruírem qualquer possibilidade de sonhar com laboratórios das universidades e não houve reação? Então nós precisamos ter em conta que isso aqui é apenas o começo de uma caminhada que vocês estão assumindo diante da aprovação dessa obra-prima chamada Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para tudo, que estabelece um poder de fiscalização em 2 anos. Então, quando a gente levantar daqui, deputados, espero que todos que trabalharam nisso se reelejam para continuar ajudando a fazer mais do que isso. Senadores, eu espero que todos que votaram contra não se reelejam, mas que todos que votaram favorável se reelejam a isso. Porque, gente, esse tem que ser um critério de vocês começarem a acompanhar a política desse país. Vocês têm que acompanhar o que as pessoas fizeram, o que as pessoas se propõem a fazer. Porque senão a gente é enganado a cada 2 anos e a cada 4 anos. E nesse lenga-lenga de ser enganado um ano sim, um ano não, a gente vê a educação brasileira ainda está aquém de uma chilena, que é um país menor do que a gente,
aquém de uma Argentina. Por que nós ficamos tão atrasados? Por que nós ficamos tão atrasados na educação? Quando a gente poderia ser um país altamente avançado, porque nós temos que dizer para os nossos filhos, nós temos que dizer para os nossos netos, nós temos que dizer para os nossos meninos e meninas, de que ou ele estuda, ou esse país não tem chance de ser competitivo nesse mundo globalizado. E agora com o Trump à solta, a nossa chance de competir é muito mais difícil. Então, meus companheiros e companheiras, vamos assumir um compromisso. Um compromisso. O Camilo é o cara que mais sabe bater palma aqui. Palma para isso, palma para aquilo, palma para isso. Eu quero pedir uma palma pelo compromisso de vocês de chegar em 2010, a gente ter realizado, 2036, a gente ter realizado tudo o que nós conseguimos aprovar nesse Congresso. Muito obrigado, gente. Está encerrado. Nós acompanhamos a cerimônia de sanção do novo Plano Nacional de Educação. O texto traz diretrizes, metas e estratégias que devem orientar a política educacional brasileira pelos próximos 10 anos. São 19 objetivos com acompanhamento das metas a cada 2 anos nas áreas de educação infantil, alfabetização e ensinos fundamental e médio. Também inclui a educação integral e inclusiva, educação profissional e tecnológica, ensino superior, estrutura e funcionamento da educação básica. Entre as metas está a ampliação do investimento público em educação, dos atuais 5,5% do PIB para 7,5% em 7 anos, chegando a 10% no final de 2036. Na educação infantil, o objetivo é universalizar a pré-escola em até 2 anos e atender 100% da demanda por creches, alfabetizar todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental e ampliar a jornada para no mínimo 7 horas diárias, alcançando 50% das escolas públicas em 5 anos e atingindo 65% até 2036. Para o ensino médio e técnico, o novo plano prevê a expansão das matrículas da educação profissional, técnica, atingindo 50% dos estudantes do ensino médio, sendo metade na rede pública, além de universalizar o acesso à internet de alta velocidade em todas as escolas públicas. No ensino superior, a meta é aumentar para 40% o acesso de jovens de 18 a 24 anos e qualificar professores com 95% de mestres e doutores. Tem ainda educação inclusiva com fortalecimento de modalidades específicas como educação escolar indígena, quilombola, do campo, educação especial e bilíngue de surdos. O ministro da Educação, Leonardo Barquini, disse que esse é o melhor Plano Nacional de Educação já apresentado, com foco na equidade e na qualidade do ensino. Conseguimos, após esses 3 anos de muito trabalho, com a ajuda do Congresso Nacional, com a ajuda dos trabalhadores de educação, Helena, com a ajuda do Fórum Nacional de Educação que nós reconstruímos, produzir o melhor Plano Nacional de Educação até hoje feito no Brasil. Um plano que ele tem as bases diferentes do plano anterior. O plano anterior, presidente, era um plano que preconizava o acesso à educação. Esse plano preconiza 2 coisas diferentes, igualmente importantes, que serão a última milha da qualidade da educação brasileira, quer seja a equidade que perpassa todo o plano de educação e a própria qualidade da educação brasileira. Pela primeira vez, nós traçamos vários objetivos diferentes. Traçamos metas específicas que lidam com a qualidade, Zara, que dizem respeito à educação inclusiva, à educação indígena, quilombola, do campo e da linguagem de sinais. Já o presidente Lula pediu que a sociedade fiscalize a implementação do plano para que a educação se desenvolva no país. Então nós temos a responsabilidade
temos a responsabilidade de não permitir que ninguém, mas ninguém, quem quer que seja, do partido que seja, com a altura que tiver ou da cor que tiver, tenha o desmazelo de não executar isso que está previsto no Plano Nacional de Educação. E é por isso que foi muito importante colocar a fiscalização a cada 2 anos. A cada 2 anos, a sociedade brasileira tem a obrigação política, moral e ética de fiscalizar para saber quem é que não está cumprindo, de onde vem a responsabilidade, por que o prefeito não cumpriu, por que o governador não cumpriu, por que o governo federal não cumpriu, e denunciar, fazer passeata, fazer greve, protestar. É porque senão as coisas não acontecem. E nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique bem informado das notícias do governo do Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.